Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença da Patrícia Góes. Tudo bem, Patrícia? Como vai? Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço pela tua presença, Patrícia, e hoje vamos falar sobre um tema de pesquisa da Patrícia e até dissertação de mestrado dela, que se chama a incapacidade ou capacidade do sistema penal de lidar com os feminicídios das jovens pretas e pobres. Patrícia, antes da gente começar o nosso papo, você poderia se apresentar para a nossa audiência, contar um pouco da tua trajetória, do teu estudo, enfim, falar um pouco mais sobre você? Sim, claro. Bom, primeiro, a minha primeira formação é História, né? Eu sou historiadora pelo UFRJ e fiz Direito pela Mackenzie, sou pós-graduada pela UERJ e agora estou no mestrado, sendo orientada pelo Nilo Batista, então, o que me leva a uma visão muito crítica, né, do sistema penal. E, nesse meio tempo, também fui residente da Defensoria Pública no Juizado de Violência Doméstica pela vítima, lá em Bangu. E a motivação da minha dissertação é justamente essa, assim, né? Então, eu atuo como advogada, né, criminalista, mas muito mais na área acadêmica, dando aulas e tudo mais, e levando essa visão da criminologia crítica para as pessoas. E sobre o tema, esse tema aí que você está tratando, né, do sistema penal e em relação ao feminicídio, né, principalmente essas jovens pretas e pobres, o que te motivou para a escolha desse tema? Exatamente. Foi, como eu falei, a minha vivência como residente da Defensoria Pública lá no Juizado de Violência Doméstica, lá em Bangu, onde, assim, você não é do Rio, né? E para quem escuta aí que não é do Rio, Bangu é na Zona Oeste e é uma região bastante pobre, né? Assim, com violência e tal, e de pessoas que são vulnerabilizadas e tudo mais. Então, lá eu consegui presenciar todos os dias como essas mulheres vítimas de violência doméstica chegavam e, no final das contas, não se sentiam atendidas, seja por um motivo ou por outro. O sistema penal não conseguia acolher e resolver o problema dessa mulher. Ela, desde se conseguia a prisão, ela não se sentia atendida porque, enfim, tinha um laço ainda íntimo com relacionamento, uma família, laço sanguíneo e tudo mais, e por isso se arrependia às vezes da pena e tudo, e a gente sabe que o sistema penal ele sequestra a vítima, o conflito da vítima, então ela não vai ter mais nenhum poder de decisão, e isso incomoda muito, principalmente quando a gente está falando em violência doméstica, porque há essa relação íntima de afeto que pode ter terminado ou não, mas tem laços que às vezes são eternos, como filhos e tal. Então, às vezes tinha esse problema, mas também tinha problemas que a mídia, por exemplo, não traz, como a dificuldade de notificar um agressor, mesmo com uma medida protetiva sendo deferida. Então, a vítima chegava lá, ela tinha o direito, ela sofreu violência, ela passava por todo aquele processo, desde de relatar o caso para o delegado, depois de relatar para a defensoria, aquela revitimização que a gente sabe que ainda existe, e no final das contas, tinha a medida protetiva deferida, mas não conseguia notificar o agressor, o suposto agressor. E aí a gente ficava pedindo outra forma de contato e tal, para conseguir, e ela ficava, vocês vão esperar o quê? Ele me matar? Só que a mídia e a grande maioria das pessoas não sabe que o sistema penal tem limitações físicas, assim. E o oficial de justiça não vai entrar num local perigoso para fazer a notificação. E em Bangu, saindo daquele centro, né, 2 passos para lá, você já está num local que é perigoso, que é considerado perigoso. Então, não conseguia notificar. Então, ela tinha uma medida protetiva deferida e não conseguia notificar, então não tinha valor nenhum aquela medida. E aí ela acabava insatisfeita e revitimizada, né, na verdade, porque há uma barreira, né, a gente sabe que, por todo o contexto da sociedade brasileira, há uma barreira para que a mulher consiga relatar essas violências vividas, ela vai se expõe ao delegado, que muitas vezes descredibiliza a notificação, enfim, tem toda uma questão, principalmente quando eu falo de mulheres pretas e pobres, né? E a gente sabe que no Brasil esse conceito não quer dizer somente com relação à cor da pele,
é um racismo por denegação, então tem um lado social, um status social que define se você, às vezes você é mais clara, mas se você é pobre, enfim, você vai ser considerada e tratada da mesma forma. Então ela ultrapassa essa barreira, ela enfrenta isso, enfrenta a fúria do cara, porque quando sabe da notificação, às vezes volta ainda mais agressivo e nada acontece. O Estado não dá conta de todas essas vítimas e elas não sabem disso. Elas simplesmente não sabem. Então, quando a mídia fala, denuncie, você não está sozinha, será que não está sozinha? Essas mulheres que eu atendia, na maioria das vezes, estavam sozinhas. E com quem elas conseguiam falar? Era com o delegado, quando fazia a denúncia, e depois com a Defensoria Pública. E ponto. Então, isso motivou a minha dissertação, esse assunto. E tem uma série de exemplos que eu posso dar ao longo do... que permitem a gente visualizar com muito mais clareza, né, essa inércia, esse não atendimento do sistema penal. E você até mencionou, né, essas dificuldades que você mesmo presenciou, né, pelo teu trabalho, de situações assim que o legislador ou o operador do direito nem pensa mesmo, né? Poxa, como é que o oficial de justiça vai notificar o agressor numa área ali que a gente pode chamar de uma área de conflito, né? Pensando nessa lógica dessa guerra que a gente tem, ainda mais pensando nessa lógica de guerra às drogas, né? Que a gente vê não só no Rio de Janeiro, mas nas grandes cidades aqui do Brasil. E podemos considerar, então, que dentro dessa estrutura penal também há, digamos, um efeito desses problemas de classes, problemas sociais, da mesma forma que temos uma segregação social, classista na sociedade. O sistema penal, apesar de ter uma isonomia, apesar de ter uma igualdade formal em relação à vítima, essas segmentações, esses problemas, eles também se manifestam no sistema penal, a gente pode entender dessa forma também? Totalmente, totalmente. A criminologia crítica, né, o Nilo é um dos expoentes que vão falar sobre isso, mas há vários, desde Alessandro Barata, Vera Malaguti, tudo mais, Vera Andrade, vai falar que, primeiro, essa igualdade é pura ficção. E isso não é falado para as pessoas, para as vítimas, é pura ficção. Na verdade, a função do sistema penal é a manutenção do status quo, é a manutenção da sociedade assim como ela é. Então, se ela é classista, racista e misógina, o sistema penal existe para manter essa sociedade da forma que ela é. Só que isso não é dito, isso não é falado. Mas os dados empíricos demonstram isso claramente. A gente tem, por exemplo, 18 anos da Lei Maria da Penha. O último Fórum de Brasileiro de Segurança Pública, ele traz números que só aumentou a violência. Só aumentou a violência em 17 anos, né? Porque os últimos números são de 2023. Então, eu tenho um aumento desde os feminicídios batem recordes atrás de recordes, nunca, desde a tipificação, desde a criação da lei em 2015, é recorde atrás de recorde de aumento, e todos os tipos de violência contra a mulher aumentaram no ano de 2023. E vem aumentando gradualmente. E a gente tem 17 anos, 18 anos da Lei Maria da Penha. Então, a gente sabe que o sistema penal ele vai agir de forma seletiva, criminalizando os mesmos, que são pretos, pobres, periféricos, e tem uma dificuldade patente de entender essa mulher jovem, preta e pobre como vítima. Ele não enxerga essa mulher como vítima. Quando essa mulher sofre uma agressão e vai na delegacia, ela sofre novamente porque o delegado não entende ela como vítima, porque ela não tem o estereótipo de vítima, que é de uma branca, enfim, de classe média, alta. Um exemplo que eu dou em aula também muito é que, assim, muitas vezes a medida protetiva de urgência não era deferida porque essa mulher revidou. Então, o que o sistema penal espera é que essa mulher apanhe, calada, sem revidar, e vá na delegacia e registre uma ocorrência. E quantas essas mulheres já sofreram inúmeras violências de todos os âmbitos e tal, e elas lidam com essa de outra forma, e reagindo, o que é muito correto.
Então, muitas vezes eu vi a medida protetiva não sendo deferida porque ela reagiu. Então, foi uma agressão mútua, então não tem medida protetiva. O que é um verdadeiro absurdo. Então, eu tenho que esperar, eu tenho que ficar calada, eu tenho que ficar quieta para que aí o sistema penal vai me proteger. E quiçá ele vai me proteger. Tem uma exceção à legítima defesa. Exato. É porque a gente está tão acostumado, a gente tem um histórico, né, de tratamento da mulher. A mulher, como na história, né, do Brasil e também do mundo, o patriarcado está aí para nos mostrar isso, que desde a Roma Antiga ela foi considerada como propriedade, tal qual os escravizados. E o homem, o patriarca, sempre teve o poder de gerir os bens, de educar essa mulher, de reprimir essa mulher. Então, o Estado ainda, até ontem, até a Constituição, ele não determinava a mulher como igual ao homem. Foi a Constituição de 88 que trouxe essa igualdade. Olha só como é recente. Então, os agentes do direito, os agentes do sistema penal também estão acostumados com que em briga de marido e mulher, ninguém bate a mulher, sabe? Essa máxima, um pouco antiga, mas que ainda persiste. Isso aí não é um conflito. E, ao mesmo tempo, vem a Lei Maria da Penha, em 2006, e traz 5 tipos de violências diferentes. Antes, a mulher sequer podia registrar queixa sem autorização do marido. Porque ter uma conta de banco, trabalhar sem autorização do marido. De repente, em 2006, ela tem 5 tipos de violência diferentes que ela não sabe nem lidar com isso. E o sistema penal, os agentes do sistema penal também não sabem. Então, muitas vezes ela vai lá, ela foi vítima de uma violência, vamos supor, uma violência psicológica, e o sistema penal vai dar conta disso? Ele vai privar a liberdade de alguém por isso? Não vai. E o que eu já vi foi, uma vez, uma assistida nossa que relatava que o companheiro dela chamava ela de gorda, enfim, rolha de poço, não sei o que lá. E ela se expôs, foi ridicularizada, mesmo que não de forma expressa, mas foi ridicularizada, e não teve a medida protetiva, não teve a resposta do sistema penal. Porque o sistema penal, a gente sabe que ele não pode ficar atuando em qualquer conflito. Mas essa é a promessa que fazem as mulheres, hoje em dia. E essas mulheres pretas e pobres, periféricas, é pior ainda. E você falando sobre as promessas, né, do sistema penal, e a gente pensar também nessa real função da pena, e você mesmo citou, né, a visão, né, que a criminologia crítica tem do sistema penal servir para a manutenção de um determinado status quo, uma corrente a qual me filio também. Mas eu acho que é importante a gente citar, até pelo momento, né, o chamado pacote antifeminicídio, que veio com a Lei 14.994 de 2024, portanto, desse ano, que trouxe algumas alterações ali relativas à violência contra a mulher, né, seja no crime de ameaça, né, que teve um aumento de pena, mas o lesão corporal também. Mas o destaque que eu tenho é a criação do tipo autônomo de feminicídio. Até foi objeto, né, de discussão no episódio anterior do podcast, que o crime de feminicídio antes ele era uma modalidade de homicídio qualificado, né, dentro do artigo 121, e agora tem o 121A, o qual prevê ali uma pena que antes era de 12 a 30 anos e hoje é de 20 a 40 anos. Qual que é a tua visão a respeito? Até a discussão que teve no outro episódio, né? Se isso realmente geraria algum efeito social, né? Pensar assim naqueles fins da pena, né? Que é a prevenção geral, negativa, né? Se a gente pensar, enfim. Qual que é a tua visão a respeito? Bom, eu ouvi o episódio, eu ouço todos os episódios, então eu ouvi esse episódio. E tendo a não concordar muito com o que foi dito. Primeiramente, eu tenho muitas críticas a essa lei, porque ela não traz nenhuma medida positiva, somente medidas negativas, no sentido de punir, recrudescimento, como se o que a gente precisasse para enfrentar a violência de gênero fosse recrudescimento da pena. Pelo contrário, o que a gente precisa é o fortalecimento dessa mulher, primeiro, para ela conseguir quebrar o ciclo de violência. Porque, vou te dar exemplos práticos. O que acontecia lá na defensoria?
como eu te falei, uma realidade bem, bem humilde e tudo mais. Essas mulheres iam lá, mas dependiam financeiramente, moravam no terreno da sogra, precisavam para sustentar os filhos, existe uma dependência emocional ainda também da figura masculina, porque lembremos, até pouco tempo atrás, as mulheres eram criadas basicamente para servir ao pai e depois servir ao marido. Então, o casamento era um objetivo de vida. Então, existe ainda essa pressão. Fora que, numa situação de vulnerabilidade, é mais uma renda, é alguém para ajudar. E o sistema penal não dá conta disso. O Estado faz pouco caso para isso. A Lei Maria da Penha, ela traz uma série de medidas positivas, no sentido de trazer educação, prioridade no atendimento do SUS, prioridade para transferência de escola, se tiver que ser removida no funcionária pública e tudo mais. Atendimento multidisciplinar, enfim, toda uma preocupação por uma equipe multidisciplinar que a Lei Maria da Penha trouxe e que simplesmente foi quase que apagada para o crime de descumprimento de medida protetiva, que sequer era na primeira lei, né? Foi uma alteração que foi feita 2 anos depois, nem sequer existia. Então, a Lei Maria da Penha, por isso tão elogiada internacionalmente, se empregada com tanto afinco quanto afirmam, né, os contra a violência de gênero, antifeminicídio, bababá, se fosse aplicada com tamanho afinco, desde aluguel social, possibilidade de abrigo para essa mulher poder sair de casa. Enfim, tem várias medidas. A questão do desarmamento, esse cara, se esse suposto agressor ele tem arma, uma das primeiras medidas ir atrás para pegar a arma desse cara. Enfim, tem uma série de medidas positivas na Lei Maria da Penha, que é completamente ignorada. Esse pacote antifeminicídio, seguindo essa lógica de punir, traz o recrudescimento de penas que sequer davam certo, mesmo quando pequenas. Imagina, porque assim, eu entendo, a gente estava tendo uma discussão hoje na palestra e até perguntei para a professora Vela Malaguti o que ela pensava sobre isso. Todo mundo acredita no poder simbólico da pena. Existem muitas feministas e até o pessoal da criminologia crítica que entende a criminalização como uma possibilidade, sabendo de toda que a função real da pena não existe nenhuma, só infringidor, enfim, não tem nenhuma questão de ressocialização. A gente vê o nosso sistema carcerário. O estado de coisa inconstitucional é um apelido perto daquele inferno, aquela tortura que é aquilo. Não há como você entrar ali e sair melhor. Não há. E o Estado não está preocupado com isso. Perfeito. Mas a possibilidade, esse poder simbólico seria assim, eu criminalizando, eu dou nome, eu trago a atenção da sociedade para esse caso. O problema é o patriarcado, a misoginia, o sexismo, eles são igualmente simbólicos e muito mais fortes, anteriores a qualquer medida do pacote antifeminicídio ou Lei Maria da Penha. Eles estão muito mais incrustados na nossa sociedade, estão muito mais fixados na nossa sociedade, desde pequenas atitudes até o feminicídio. Eles são cotidianamente aprovados pela sociedade, minimamente, sabe? O feminicídio não, se eu falar aqui para você, você é a favor do feminicídio? Obviamente você vai falar que não, e a grande maioria da população não. Mas se eu falar assim, então, mas se encontrar a mulher com amante na cama, não sei o quê, você mataria? Aí a pessoa fala, nessa situação, sabe? Tem uma pesquisa da Avon que eu trago na minha dissertação, se eu não me engano, acho que é da Avon, que fala assim, você é contra a violência de gênero, todo mundo sou contra a violência de gênero, mas você, sei lá, já viu alguém que xingou a namorada, que praticou alguma violência? Já vi, todo mundo já viu, mas todo mundo é contra, sabe? Então há uma naturalização, a verdade é essa, uma naturalização. Eu peguei um caso que eu cito também muito como exemplo, e quem estiver me ouvindo, que já me ouviu falar, sei lá, na sala de aula, alguma coisa, é o mesmo caso, peço desculpa, mas é um caso assim, emblemático. Uma menina, se eu não me engano, ela prestou queixa, porque era agredida com fio de passar roupa, né? Ela fez o registro da ocorrência por isso. E aí a Patrulha Maria da Penha, que aí é um trabalho que eu bato palma, porque
tá lá presente no momento, sabe? Porque o que a vítima de violência doméstica quer? Que cesse a violência. O resto, a punição, não sei o quê, aí às vezes no momento quer, mas depois não quer mais, enfim. Mas o que ela quer? Que cesse a violência. O ciclo de violência tem que ser cessado. A Patrulha Maria da Penha, ela permite isso. Ela vai lá, ela vai no lugar, ela atende... Ok. Ela atendeu essa menina, né? E ela tinha uma diferença, assim, sei lá, eu acho que ela tinha 15 anos, casou com 15 anos e o cara tinha 35, por exemplo. Terceiro casamento do cara. E ele não deixava ela estudar, não deixava ela ter telefone. Isso agora, tá? Ano passado. Isso. Como alguém não tem telefone? Não deixava ter contato com a família, só se marcasse hora. Ela tinha uma filha com ele e ele obrigava ela a ter relações sexuais com ele e o enteado, né? O filho dele, que era enteado dela. Que ela disse para a patrulha que era idéntico. Detalhe, ela não entendia isso como um crime. Tipo, é uma vontade estranha do meu marido, mas tudo bem. Sabe? A família, ela estava com ele há 3 anos. Há 3 anos ela sofria essas violências e a família não percebeu. Porque, no fim das contas, nessa realidade do pessoal lá de Bangu, enfim, o pessoal mais vulnerabilizado, muitas vezes, ter um casamento, ter um teto, já é uma vitória. E vamos aceitar as violências. Ele é só um pouco violento. Ele é só um pouco estranho. Quando ele bebe, ele fica mais agressivo, mas tá tudo certo. Homem é assim mesmo. Então, tem uma naturalização na nossa sociedade de situações de violência que, quando chega ao sistema penal, às vezes já é tarde demais. E aí, fingindo que o sistema penal vai atuar para todos, tá? Igual para todos, que não é o caso. Mas quando chega no sistema penal, às vezes já é tarde demais. Essa mulher já sofreu inúmeras violências, às vezes já sofreu tentativa de feminicídio, e a família não viu, não quis ver, naturalizou os amigos, a própria mulher. Quantas vezes o estupro marital, cara? A gente foi descobrir isso ontem, que o homem não tinha direito, e muitas vezes expoentes do direito penal falavam, né, como exercício regular do direito. Nelson Hungria. Exatamente, não queria citar nomes, mas vamos lá, é isso aí. E falava isso até pouco tempo atrás. Eu era viva eu sou dessa geração que foi educada dessa forma. Então, você foi educada a atender todos os desejos do homem, a agradar o homem de todas as formas, ser bela, recatada do lar. Como é que você reconhece essas violências? Então, quando o sistema penal me promete que ele vai combater a violência de gênero, dependendo da minha denúncia, o Estado já está atuando tarde demais. Eu quero que o Estado empodere essa mulher. Eu quero que o Estado reconheça, por exemplo, o trabalho doméstico. Que ele reconheça que tem que ter uma paridade de salários. Que ele reconheça tudo que ela fez trabalhando em casa e, no final das contas, se ela quiser cessar esse ciclo de violência, ela tenha condições financeiras de abandonar a casa e ir procurar um outro lugar. Mas, na verdade, essas mulheres são quase que reféns, dependendo da situação financeira delas. E isso, uma situação financeira e o psicológico, o abandonar a família, que recai na conta da mulher. Como é que eu cesso esse ciclo de violência se, tudo bem, ele me bate, ele é agressivo, ele é violento, alguma coisa desse tipo, ou então aquelas violências mais singelas, assim, aquelas coisas mais pequeninas, que, mas ele é um bom pai, então eu aceito essa violência. Percebe? Então, essa violência de gênero nunca vai ser combatida com o recrudescimento do sistema penal. Não. Eu tenho que fazer políticas públicas, eu tenho que cobrar maior educação nas escolas, tirar essa mulher do lugar de subalternidade que ela foi educada desde sempre, no Brasil desde sempre, e colocar essa mulher num status de igualdade. E numa sociedade capitalista, isso perpassa por ter renda. Ter renda. Muitas vezes, a mulher chega a assistida e falava, mas o que eu vou fazer da minha vida? Ou então, a gente mora num terreno, como é que a gente vai fazer? Não tem nada registrado. Como é que vai fazer a separação? Sabe? São inúmeros obstáculos que, na realidade, impedem essa mulher de cessar esse ciclo de violência, mesmo que ela tenha vontade.
mesmo que ela reconheça ser vítima de violência. Fora os que ela sequer reconhece como casos de violência. Percebe? Então, mas aí, voltando à lei do pacote lá, antifeminicídio. Então, aumentar para 40 anos e com uma grande possibilidade de chegar a 60 anos. Pensa, a gente não tem... Porque a possibilidade de qualificação você já viu, os incisos são muito, muito fáceis. A mulher, se a mulher é mãe, se ela... Tem as causas de aumento, né? Ali as causas de... Isso. São vários, são super, assim, palpáveis, assim, sabe? Então, a possibilidade de chegar a 40, a 60 anos é imensa. A gente não tem isso de aqui só para situar o ouvinte, né? Ele está ali no parágrafo 2º, a pena do feminicídio aumentada de 1/3 até metade, se o crime é praticado, inciso 1, durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Isso aqui bem plausível, né? Na realidade, né? É para todo mundo, é para toda mulher, praticamente. Vítima de violência doméstica é quase para todo mundo. A menos que ela não foi mãe. Deu inciso 2, contra a pessoa menor de 14 anos, o maior de 60 anos, com deficiência ou portador de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Pessoa menor de 14 anos, a gente consegue ver nas relações domésticas mesmo, né? Acho que normalmente uma situação de, eventualmente, um pai, um padrasto mata a enteada, né? E a outra situação, 60 anos, acho que muito caso de pessoas na terceira idade, né? Sim. Um idoso que eventualmente acaba cometendo esse crime contra a companheira. Daí o 3, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Pô, isso aqui também. É isso. Bem plausível, né? Dentro da realidade, né? Sim. Nem tinha me atentado a isso. Pois é. Olha, na dissertação eu trago aqui a expectativa de vida do brasileiro. Olha, calma aí, é de 73,1 anos. Vamos isso supor... é a média, né? Isso ressaltando a média, porque até saiu um estudo, por exemplo, comparando São Paulo, que a expectativa de vida nos bairros da classe média era de 80 para mais de 80 anos, e na periferia acho que era em torno de 60 anos, assim. Exatamente. No cárcere ainda diminui mais ainda, eu acho que é 35, se eu não me engano. Porque, assim, eu acho tão curiosa, né, a questão de pensar, vamos encarcerar por mais tempo, né, agora, enfim, o indivíduo ele vai ficar mais de 20 anos, seguramente, vai ficar mais de 20 anos. Só que, considerando o estado de coisas inconstitucional que tem no nosso sistema carcerário, 1 ano que o indivíduo já fica no nosso sistema já enfim, já é um absurdo pela própria condição do sistema carcerário, né? Eu mesmo estou com um caso que eu peguei recentemente, o indivíduo estava na cela com 40 pessoas, ao todo era 44 pessoas, né? E ele mesmo falou, uma pessoa esclarecida, né? Uma pessoa, assim, com 2 graduações, então foge daquela clientela do sistema penal, uma pessoa da classe média, né? Ou seja... daí a família toda se choca, né? Meu Deus, mais de 40 pessoas, daí o próprio cliente falando, né? Nossa, eu tô aqui num ambiente que é comparável aos campos de concentração nazista. Exatamente. É curioso quando a classe média tem esse conhecimento do que é a massa, a situação carcerária, né? Que a clientela, a gente sabe qual é, o PPP, pobre, preto, periférico, né? E combate, eu falo isso porque eu tenho uma atuação no sistema carcerário através do Conselho da Comunidade, pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem, da OAB, e a gente sabe exatamente essa clientela, pessoa preta, pobre, periférica, com baixo grau de instrução, normalmente com histórico familiar desestruturado, já tem um histórico ali de violência, sem acesso a direitos consagrados na Constituição, como moradia, alimentação, saneamento, educação, enfim. Exato. Não, e assim, o Estado se absteve em todos esses direitos. E aí, na hora
chegar com penal é que ele quer dar a solução dos problemas, né? Ele não cumpriu a obrigação de educação, de saúde, emprego, nada disso. Uma vida digna, nada disso. Mas aí ele quer punir, né? E assim, a média no cárcere de vida é de 30 a 37 anos. Sabe? E eu tenho uma pena de 40, que pode chegar a 60 anos. É a pena perpétua. E isso é inconstitucional. Agora, quem é que vai cometer o suicídio político de ir contra uma lei que se chama pacote antifeminicídio? Quem é que vai querer ser taxado como um feminicida em potencial? Como foi o chamado pacote anticrime também, né? Quem que vai ser contrário ao pacote anticrime? Exatamente, exatamente. Quando, na verdade, a gente sabe, no cárcere você tem 30 vezes mais chance de ter tuberculose. Você tem fraqueza extrema, a possibilidade 1.350%. Olha isso, que número é esse? Teve, se não me engano, teve até um julgado. Não sei se foi um julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Me corrija se eu estiver errado. Considerando a possibilidade de cumprimento, de ser considerado cumprimento em dobro da pena em razão da situação de violação de direitos humanos, que eu sou completamente favorável. Assim. Sim, exatamente, mas você consegue isso? Não consegue. Você consegue só no... Acho que o STF, acho que teve decisão recente sobre o assunto, de ser só nos... que é até um aqui do Rio, para o presídio do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que é justamente em Bangu, onde eu trabalhava, lá na Zona Oeste, no Complexo Penitenciário de Bangu. E aí, lá, nesse presídio, as pessoas, os apenados, podem tentar esse cômputo em dobro aí, mas também não é garantido. O juiz vai ver lá caso a caso, mas nos outros, nos outros são maravilhosos. Não tem, é difícil, se eu não me engano, quase, tem uma decisão falando justamente isso, que não é possível o cômputo em dobro, mas depois eu posso até, enfim, falar mais numa próxima uma oportunidade, enfim, porque é muito, porque assim, tem uma crítica da criminologia crítica, é isso, tá distante dos olhos das pessoas, da grande massa, da grande população, esse sofrimento que o sistema penal representa. O problema e aí está a complexidade da violência doméstica. Essas mulheres que são as vítimas, muitas vezes são as que vão visitar esse agressor na penitenciária. E o que esse pacote antifeminicídio fez? Trouxe a prisão preventiva para quase todos os crimes. Porque se você for botar de 2 a 5 anos, você consegue prisão preventiva de uma forma muito tranquila. Exatamente. Porque o que causava indignação nas pessoas ele fez, mas ele tá solto. Nossa, como se... Primeiro, gente, vamos à realidade dos fatos. Olha quantos crimes tem no nosso Código Penal. Se eu for prender todo mundo que comete crime, acabou. E aí eu tô falando, eu não te conheço pessoalmente, Augusto, só te conheço no podcast, mas eu tenho certeza que você já cometeu um crime, eu já cometi um crime, todo mundo já cometeu um crime, estamos aqui em liberdade. Então, quem tá ouvindo já cometeu crime. Com certeza, eu nem conheço, mas ele com certeza cometeu, tá? Desde pisar na grama até, sei lá. Até xingar alguém no trânsito, você cometeu um crime contra a honra. Exatamente, pronto, um ótimo exemplo, eu duvido que alguém não tenha feito isso. Pronto. E tá livre. E ele não é um perigo para a sociedade por causa disso. A gente tem que parar de entender o crime como aquele inimigo que, meu Deus, cometeu um crime, é um criminoso, é uma pessoa criminosa que para sempre cometerá crimes. Não é assim que funciona. Inclusive na violência doméstica. Então, eu não estou aqui defendendo agressor de mulher. Por favor, não. Não estou passando pano para eles, mas se eu for pegar, por exemplo, os números dos feminicídios ou tentativas de feminicídios ou até homicídios envolvendo mulheres e for pegar os números de violência física e ameaça, não sei o quê, a diferença é discrepante. Eu estou na casa dos 1.000, outro eu estou na casa dos 2 milhões. Então, não é... O agressor, o suposto agressor, não é um feminicídio em potencial. Eu quero falar isso para as mulheres com toda a certeza, gente. E isso não quer dizer que você deve continuar num relacionamento que você sofre algum tipo de violência. Não. O que eu quero dizer você tem que se empoderar, combater, terminar esse relacionamento, que ele vá ser com outra pessoa melhor. Mas você não fique nesse relacionamento, que aí sim pode evoluir, e aí é possível. Mas a questão
quando eu falo aos quatro ventos que todo homem é um feminicida em potencial, eu tô amedrontando essa mulher também, sabe? Porque ela não pode revidar. Porque se ele é um feminicida potencial, ele pode me matar a qualquer momento. E não é isso. Muitas vezes a gente sofre, e aí todas as mulheres, eu posso falar também, generalizando, já sofreram algum tipo de violência. Algum tipo de violência, desde um assédio, enfim, a gente sabe a realidade em que a gente vive, todas já sofreram. O que eu falo para as minhas alunas é, na hora, você falar, não, sai daqui, e não é ficar com medo de ser taxada de maluca, e depois resolver com registro de ocorrência. Não, essa não é a solução. Porque se fosse um homem, vê se você concorda comigo, Augusto, se fosse um homem que chegasse, um hétero top e um homossexual chegasse, passasse pela cantada, fizesse alguma coisa, o homem não ia reagir na hora? Não ia fazer aquele estardalhaço, tá maluco, não sei o que, e pronto, resolveu ali o conflito. Muitas vezes nos falta isso, porque a gente foi educada para ser, sabe, absorver, ficar calada. Depois a gente resolve. E na hora, muitas vezes o conflito, ele tem que ser resolvido naquela hora. Naquela hora. E é tornar público mesmo, não é se culpabilizar pelo que está sofrendo, não. Não interessa se você está de mini saia, se você está de biquíni, se você está nua, não interessa. Ninguém tem direito de atentar contra a sua honra, sua dignidade sexual, nada disso. Então, faça isso no trem, faça isso no ônibus, faça isso na rua. A gente tem que começar a expor esses caras, sabe? Porque é muito fácil você cometer uma violência e aí se a única que tem coragem de falar é taxada como louca. Se a gente tivesse coragem de revidar, de falar, não, você não vai fazer, olha só, sai daqui, sai de perto, não encosta em mim. É isso. Muitas vezes a gente consegue resolver assim. Mas, enfim, fugir completamente do assunto. Mas o sistema penal, a solução penal, a punição, ela não é mediatizada. A gente fala em estado de coisa inconstitucional, mas a gente não bota lá uma câmera, como a gente coloca todo dia o jornal mostrando, esse cara roubou, não sei o quê. Vai acompanhar a vida dele lá dentro da prisão. Vai acompanhar o que ele vai... Ele não tem comida de qualidade, ele não tem água quente, ele não tem espaço, ele não pode dormir deitado. Qual é a possibilidade desse cara sair melhor? Nenhuma. Então, se a gente trata esse ser como inimigo, a sociedade não está nem aí para ele, é melhor a gente ter pena capital. É mais honesto. Porque se ele vai sair sem nenhuma condição de melhora, ele vai sair estereotipado, não vai conseguir emprego, não vai conseguir nada, para sempre com o rótulo de criminoso. Veja aí, e aí um exemplo horroroso, assim, mas assim, Suzane von Richthofen tentou ser Uber, aí bota a foto dela, não vai ser Uber. Tentou direito, não, também não vai ser. Então não vai ser nada, a pessoa não vai ser nada. Ela cometeu um crime, não te dão condições de se ressocializar, de melhorar, de nada, e aí quando você sai, você também não vai ser nada. A polêmica do goleiro Bruno também que ocorreu, né? Exato. Ele não pode voltar para a profissão dele. Robinho, enfim. E aí, novamente, gente, o que ele não fez não é certo. Mas se o nosso sistema pagou a dívida, o Estado vai retribuir esse mal com o mal maior da pena por tanto tempo. Cumpriu essa pena, quitou. Essa pessoa tem que ter a possibilidade de reconstruir sua própria vida. Do contrário, ele não vai sair do mundo do crime. Se nenhuma outro lugar me dá uma opção. Da mesma forma com os pobres, periféricos, não sei o quê. Eu não tenho opção de estudo, eu não tenho opção de um bom emprego, eu não tenho opção de nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou me resignar, vou morrer de fome e tá bom? Lógico que não, ninguém vai fazer isso. Todo mundo tem que ter uma renda mínima, todo mundo tem que ter casa, todo mundo tem, sabe? E a mesma coisa com relação às mulheres. E aí, quando esse pacote antifeminicídio, que eu já ouvi de defensoras públicas, sim, de uma defensora pública falando, nossa, agora sim, é antifeminicídio mesmo. Onde ele mudou a estrutura, a base. O problema complexo estrutural que é o patriarcado, a misoginia, aonde? Foi a crítica que eu coloquei, é só essa solução estatal para problemas sociais, encarcerando mais e por mais tempo.
E não tem nem espaço para isso. Não tem nem espaço para isso. Então, ainda é uma solução cruel, mas falaciosa. Porque eu não tenho espaço físico para prender todo mundo. O problema vai continuar. Exatamente. Vai continuar, porque estava até em conversa, né, com outro professor a respeito, e que ele vem estudando, que ele é sociólogo também, e ele vem estudando o fenômeno dos chamados red pills, né? Ele é infiltrado em grupo red pill para fazer um estudo mesmo, sabe? Uma coisa até que ele coloca, o homem, em razão dessa mentalidade patriarcal, desse sentir proprietário da mulher, nessas situações ele comete feminicídio, nem que ele tem que morrer na sequência. Exatamente. Que muitas situações que a gente observa na mídia, né? O homem comete feminicídio seguido de suicídio. Sim. E sabe quem comete muito isso? Homens da força policial. Sim. Que tem acesso à arma e tá num estresse total, não sei o quê, pronto. Se acha dono daquela mulher, mata e comete o suicídio. E daí a questão... perdão. Não tem medo de punição, exatamente. Essa a promessa que o sistema penal faz dessa função da pena como uma questão tão simbólica, porque me ajuda a construir esse pensamento. Eu só vou ter essa função da pena de inibir futuros crimes se a pessoa parar para pensar antes de cometer esse crime, correto? Então, o sistema penal está me prometendo olha, eu vou recrudescer, eu vou aumentar essa quantidade de pena, porque o cara vai pensar, não, eu não vou matar, porque agora eu vou ficar 40 anos, vou ter uma pena de até 40 anos. Se minimamente esse cara parasse para pensar, ele não mataria uma mulher simplesmente porque ela terminou um relacionamento. Ele não mataria a mulher porque ela queimou o feijão. Ou porque ela usou uma roupa que ele não lhe agradou, ou porque ele chegou bêbado. Ou porque teve um relacionamento extraconjugal e exatamente. Por aí vai, né? Eu cobro uma racionalidade de alguém que não tem essa racionalidade. Não tem essa racionalidade. Então, sendo que um parênteses, né? No sistema anterior, no modo anterior, a pena de 12 a 30 já era uma sanção. Né? Quem quer ficar preso 12 anos, 30 anos? No sistema penal brasileiro. Exatamente. E não diminuiu absolutamente nada. Pelo contrário, só aumentou o número de... Eu tenho os números aqui, posso até falar para você, quer ver? E aí, só aproveitando, por que o recorte é pretas, jovens, pretas e pobres? Porque as vítimas de feminicídio são, na maioria, entre 18 e 24 anos, tá? São, na maioria, mulheres negras, e aí, olha a diferença, 63,6% são mulheres negras, contra 35,8% brancas. Também, e geralmente, com armas brancas, porque são armas que estão à mão. Então, não é uma coisa muito premeditada, sabe? É no impulso, no calor do momento. Enquanto todas as outras mortes violentas, intencionais, são por arma de fogo, por exemplo, no feminicídio é arma branca. Enquanto todas as outras mortes morte violenta, são fora de casa, o feminicídio é com alguém conhecido, é dentro de casa. Então, o lugar que a mulher está mais desprotegida é dentro de casa. Olha como isso é complexo. Esses dados, Patrícia, onde estão disponíveis? Então, esses dados... É porque, assim, na dissertação eu acabo fazendo uma compilação, né? Então, tem de vários lugares. Mas uma fonte que é maravilhosa é o Fórum de Segurança Pública, né? Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que todo ano... E aí, um resultado da Lei Maria da Penha, tá? Da condenação, no caso, Márcia Barbosa, que foi de produzir dados sobre a violência de gênero, que é algo recente, mas hoje em dia a gente conta com a possibilidade de acessar esses dados. E são dados compilados, assim, muito maravilhosos. Por exemplo, ela está falando aqui em 2023, a gente teve 258.941 registros, e aí lembrando, registros, muitas vezes isso não é registrado, né? Tem aquela cifra oculta de casos que não são notificados, de agressões decorrentes de violência doméstica.
Stalking, 77 mil registros. Ameaça, 778 mil registros. Violência psicológica, 38 mil registros. Todos com aumento, tá? Aumento de 9,8%, aumento de 34%, 16%, 30%, todos com aumento. Quando eu falo de tentativa de feminicídio, aí olha a diferença que eu tinha comentado com você. Eu estou falando de tentativa de feminicídio contra mulheres. 8.372. Tentativa de feminicídio, 2.797. Feminicídios, 1.467. Percebe? Que há um caminho longo entre a violência, a agressão, a ameaça e o ato em si. O que eu não estou falando que, nossa, é pouco. Não é pouco. Não deveria existir. Não há porquê numa civilização, enfim, né? Hoje em dia, se falar em matar por uma questão de gênero, por ser mulher, como assim? Não tem sentido. Mas, infelizmente, é isso que a gente tem. E a maioria dos homens, que são quem matam, 90% dos assassinos de mulheres são homens, e quem mata, 63% são parceiros íntimos, 21,2% ex-parceiro íntimo e 8,7% familiar. Ou seja, você somando isso tudo, é uma pessoa que é uma pessoa íntima dessa mulher. Então, ela não está protegida em casa, ela não está protegida entre os seus. Olha o que é essa realidade. E aí eu trago a complexidade da questão da violência doméstica, era justamente essa. Porque muitas vezes é essa mulher que vai lá visitar no presídio. É essa mulher que conseguiu a prisão que vai falar assim, pô, mas olha só o que ele está sofrendo, né? Coitado. E aí ele chora, se arrepende, blá, 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 blá. Ou então que acompanha a família sofrendo porque ele está preso, sofrendo tudo aquilo que o sistema carcerário brasileiro oferece para quem está aprisionado. E aí eu tenho outro exemplo que também eu uso demais, mas é maravilhoso para a gente entender essa questão, é de uma assistida que chegou lá e falou assim, eu fui vítima de feminicídio e ele está preso. Eu posso ir lá visitar? Feminicídio tentado, né? Só para claro tentativa, perdão, não foi uma mensagem do além, foi uma tentativa de feminicídio. E aí eu falei, não, você não pode ir lá, porque, né, vão usar isso contra você, ele tá justamente lá para não se aproximar de você. E aí, na hora, os olhos dela já se encheram de lágrimas, e ela falou, porque eu tenho 2 filhos, e aí, se eu não me engano, acho que era 13 e 8 anos, a menina com 13 e o menino com 8, e ela já tentou se matar algumas vezes, porque eu prendi o pai dela. O pai tá preso por minha causa. E eu não posso perder minha filha. Então, olha a vida dessa mulher. Ele tentou matá-la, ela conseguiu que o sistema penal incidisse, que não é a regra, eu quero deixar isso claro. Ela conseguiu, ele estava preso, mas ela estava disposta a abrir mão de tudo isso, porque a filha estava querendo se matar. Nesse caso, ele estava preso cautelarmente, não estava cumprindo pena. Não, ele estava condenado. Já condenado, cumprindo pena. Condenado. Só que... E aí ela não conseguia, e não tinha ninguém da família que pudesse levar a filha, né? Alguém ou um outro responsável, e como era menor de 14 anos, precisa de alguém responsável, se não me engano, acho que é menor de 14 anos. E aí ela estava disposta a abrir mão, se colocar em risco e tal, por causa da filha. E assim, isso não é um exemplo pontual. O que eu mais via lá, e aí minhas amigas lá do juizado, que eu adoro muito, queria até mandar um beijo para elas, que me ajudaram, enfim, fizeram aprender muito. Todo dia. Elas chegavam lá, batiam na porta e falavam, doutora, quero retirar a queixa. Que é o que... Quero retirar a queixa. Mas não pode. Isso desde horas depois de ter registrado a ocorrência. Nem chegou ainda na defensoria, elas já queriam retirar. E até no momento da audiência de instrução e julgamento, quando elas corriam risco de serem condenadas, processadas por denunciação caluniosa, mas não queriam que o cara passasse mais por aquilo, que é um processo longo, onde ficou preso, enfim, já passou por todo o sofrimento, já arrefeceu aquele... E ela tem uma relação íntima de afeto, ou já teve, ou tem um vínculo sanguíneo, ou não sei o quê. Então, o recrudescimento da pena, muitas vezes,
é um motivo para essa mulher não querer ser defendida pelo sistema penal, não procurar o sistema penal, não procurar ajuda. E aí isso me lembra do pacote, porque tirou, se eu não me engano, foi ameaça, que agora não precisa mais de representação. Exatamente, agora é incondicionada. São exatamente, uma incondicionada. O que vai acontecer? Provavelmente, quem ia lá pedir medida protetiva autônoma, aquela que não precisa acionar, né, registrar a ocorrência, queria só que ele não se aproximasse. Eu só quero que ele não se aproxime de mim, que ele me deixe em paz. Não vai procurar mais o Estado penal, porque se é ação penal pública, como é que o Estado vai ficar sabendo e não vai fazer nada? Percebe? Então eu prometo mais proteção, mas na verdade eu vou tirar a possibilidade dessa mulher de procurar. Porque ela não quer, ela nunca quis. Se a intenção dela foi só a medida protetiva autônoma, eu só não quero que ele se aproxime de mim, enfim, que ele mantenha contato por nenhum meio e tal, não sei o quê, ela não vai procurar. Porque, veja uma coisa curiosa. Eu fui assessor do TJ aqui do Paraná e eu trabalhava... A matéria que eu trabalhava ali como assessor era relacionada a crimes contra a administração pública. O tipo de apelação criminal que chegava para a gente com boa frequência era o crime de denunciação caluniosa, que ele está dentro dos crimes contra a administração pública. Qual que era a situação? A mulher era vítima de uma lesão corporal, registrava o boletim de ocorrência, muitas vezes pedia medida protetiva, né, enfim. Daí, sei lá, 2, 3 anos depois tinha ação penal, tá? E sei lá, por algum motivo essa mulher se reconciliava com esse homem, ou porque é pai dos filhos, ou enfim, sei lá, pelas razões dela. E ela, no fundo, acho que percebia que não queria que esse homem fosse processado. Mas como ele é dentro desse contexto de violência doméstica, era um crime de lesão corporal, ele não precisaria da representação e nem caberia também, da mesma forma, a reconsideração, a retificação, né, dessa representação. Então, obrigatoriamente, esse homem era processado. O que ocorria? Durante a ação penal contra esse homem, a mulher muitas vezes mudava a versão do depoimento dela em juízo, comparado ao depoimento em delegacia. Sim. Esse homem era absolvido na fase penal e essa mulher era denunciada pelo crime de denunciação caluniosa. O juiz condenava, subia para o tribunal. Isso até o desembargador que eu trabalhava, ele é até voto vencido nisso. A gente aplicava o entendimento, não lembro qual que era, uma espécie de súmula, né, do COPVID, né, que trata ali que ele serve até como aquelas resoluções do Conselho Nacional do Ministério, veja só o grau do absurdo, do Conselho Nacional do Ministério Público, que servem para orientar os promotores de justiça. Tinha uma dessas resoluções, orientações, acho que é o termo correto, que era assim, algo nesse sentido, nesse crime de denunciação caluniosa, né, se não ficar cabalmente demonstrado o dolo de caluniar, o animus caluniandi, né, a orientação era que o promotor não denunciasse a mulher pela prática do crime de denunciação caluniosa em razão das pressões sociais que essas mulheres vítimas de violência sofrem. Então tinha uma orientação no Conselho Nacional do Ministério Público para os promotores não denunciarem. Os promotores denunciavam, né? Daí, com base nesse entendimento, até com uma fundamentação, né, com razões de decidir, o desembargador que trabalhava, ele acabava aplicando esse entendimento, né, com razões de decidir para absolver essas mulheres. Só que ele era voto vencido. O tribunal entendia, não, mudou a versão, caluniou, tem que condenar. Daí a mulher muitas vezes tinha pena de denunciação caluniosa, salvo engano, acho que é até maior do que a própria lesão corporal leve. Sim, maior que o descumprimento da medida protetiva, por exemplo, que é o que muitas vezes... Sim, agora não, acho que agora com 2 a 5 não vai ser maior. Mas é isso. E assim, na defensoria a gente orientava, a gente falava para não fazer, e ela fazia. E na frente do juiz. Então, o que vai acontecer nesses crimes aqui de ameaça? Vai acontecer a mesma coisa. Porque é complexo. A situação de violência doméstica é muito complexo, porque situações que eu observei quando trabalhava nesses casos, a mulher, muitas vezes, dizer, né, que mudou a versão, porque
quando ela está respondendo a ação penal na denunciação caluniosa, né? O juiz pergunta, por que você mudou a versão? Porque era pai do meu filho, não queria que o pai do meu filho fosse preso. Porque dependia dele para me sustentar. Porque eu fiquei com pena dele. Daí por isso que eu mudei a versão, mas de fato eu sofri agressão. Então, assim, é complexo, sabe? Resolver problemas sociais apenas com o sistema penal não rola. É por isso que eu adoro esse podcast, exatamente. Não é isso que vai solucionar. Também essa pena altíssima no tribunal do júri para o feminicídio, você acha que a gente não corre o risco? E aí foi até a Maria Lúcia Caram que me acendeu essa luz, de o cara ser absolvido, porque a pena é gigante. E a gente sabe que no júri, a gente não tem a representação de toda a sociedade. Geralmente, os jurados são brancos e tal. E se, vamos supor, se é um feminicídio com alguma... Enfim, não tem requinte de crueldade, foi uma coisa seca, sabe? Um momento de estresse, alguma coisa mais compreensível. Você acha que não corre o risco desse cara ser absolvido? Porque a pena é tão desproporcional que esse cara que minimamente se identificar com ele vai falar, não, pô, não dá, não merece, né? Essa pena tão grande. É uma consequência também que a gente pode... Além desse efeito de que já está na internet, como eu falei, na pesquisa rápida que eu fiz para a dissertação, de falar, mas então a vida da mulher importa mais? E aí Efeito rebote, né? Exato. A vida então dela... E até, assim, de certa forma, o que o Ministério Público não é incomum também é a banalização de determinados institutos jurídicos, conceitos, né? Por exemplo, hoje, qualquer caso, por exemplo, de homicídio culposo, que seja um caso de maior repercussão, que tem nem maior repercussão, tem uma certa repercussão, não existe mais a figura do homicídio culposo. Hoje é tudo homicídio com dolo eventual. Não sei como é que é no Rio, mas eu vejo aqui no Paraná, qualquer situação que envolva acidente de trânsito com resultado morte, não existe mais a figura do homicídio culposo. É tudo, a denúncia aqui, é o Ministério Público, não, vamos denunciar por homicídio doloso, com dolo eventual. O que eu quero dizer com isso? Eu já vi também advogados, né, que atuam no plenário do júri reclamando que, por parte da acusação, uma banalização no Instituto do Feminicídio, que hoje qualquer crime com resultado morte de mulher, né, claro que não seja crime patrimonial, digamos um homicídio, são denunciados por feminicídio porque alegam uma questão de vítima em razão da condição de sexo feminino. Mas um caso que um advogado relatou, não, era uma situação que era uma briga por questão patrimonial, uma relação contratual, que daí, enfim, acabou tomando uma outra proporção, no calor do momento, tal, essa pessoa se descontrolou, enfim, e acabou matando a mulher, que, assim, não tinha relação doméstica, não tinha nada a ver, era uma relação contratual, tinha ali patrimonial, sabe? Não tinha nada de relação de afeto, doméstico, nada a ver. E esse homem foi denunciado por feminicídio. No feminicídio antes da modalidade de homicídio qualificado, né? Feminicídio por condição de sexo feminino. Mas como ele falou, poxa, mas ali, assim, foi um homicídio que ocorreu. Pode discutir, né? Questão de qualificadoras, mas, assim, tecnicamente, querer enquadrar isso um feminicídio está tecnicamente incorreto, porque esse homem não matou essa mulher por uma relação doméstica, uma relação de afeto, ou pela condição de sexo feminino. Exatamente. Não, e é isso, é porque, como a gente estava comentando, hoje em dia a gente vive uma mediatização dessa questão da violência de gênero que tá tal qual a guerra contra as drogas. Eu não sei aí, mas no Rio, todo dia tem um caso de feminicídio, de violência doméstica, todo dia, e assim, só no Jornal da Manhã, das 7 da manhã. Todo dia, eu não estou exagerando. Então, hoje, o inimigo da mídia é esse agressor de mulheres. E aí, isso leva a essa banalização, desse recrudescimento, do entender que eu não tenho outra saída senão prender anos a fio esse homem, porque ele é perigoso, porque olha o que ele faz... E aí, criar um cadastro para
porque para a mulher saber se ele já cometeu violências com outras mulheres, porque as mulheres têm que ficar sabendo, não sei o quê. Não. E ninguém toca no ponto do como esse homem foi educado. Como essa sociedade criou esse homem? Como? Qual foi? Qual é? Na novela, no filme, o que ele entendia como relacionamento com uma mulher? Eu vi, essa foi ontem. Eu vi um caso no Que História é essa? Poxa, eu adoro você. E aí ele conta, um menino na maior tranquilidade, conta o caso de ele teve uma relação, tava com um encontro com uma mulher que falava espanhol, sei lá, não sei qual era a procedência dela, não me lembro. Acho que era chilena. Que ele não conhecia, era primeiro encontro, não sei o quê. E ele sentia que ela estava muito envolvida, não sei o quê, eles não falavam muito bem a língua, mas sentia que estava muito envolvida, e ele ouvia ela falando, tá bom, e não sei o quê, e ele, me gusta muito, eu não sei o quê, bababá. Existia uma limitação da língua, ok. E aí, quando ele... E olha a complexidade do negócio. Quando ele fala lá que ele penetra, ele entende que o que ela estava falando era tampão de OB, sabe? De absorvente íntimo. Então, todo mundo riu, todo mundo achou engraçado, mas no meu olhar, na minha visão, e eu posso estar enganada, e eu não estou querendo crucificar o cara nem nada, mas olha só, ela podia estar envolvida, mas ela estava todo momento falando que ela não podia porque ela estava com esse absorvente íntimo. E o cara não respeitou isso, sabe? Ela estava envolvida, ela estava querendo ficar lá, não sei o quê, mas ele não respeitou isso, porque do contrário, ela teria tirado. Conseguiu entender? Então é assim, era um caso, se eu entendi bem, era um caso que esse homem relatou esse fato como se fosse uma anedota, mas assim, se a gente for ver nas entrelinhas, era um caso assim, de violência sexual, né? Exatamente. E aí ninguém pegou isso, a plateia não teve... Todo mundo achou graça. Assim. Todo mundo achou graça, não sei o que, tampão, tá bom e tal, não sei o que. Mas é isso, a sociedade foi educada assim, por muito tempo, as mulheres sequer podiam ter liberdade sexual de falar, eu quero ou não ter relação sexual. Sempre era falando não, querendo dizer sim. Então, eu também entendo esse cara de tipo, você tentava conquistar a mulher sempre falando não, e aí você insistia, e aí acontecia. Ela não tinha liberdade de falar, não, eu não quero agora, não, eu quero depois, eu quero com ele, não quero com outro. Ela sempre ficava naquela posição de ser escolhida, sabe? Numa prateleira. Enquanto o cara, inúmeras vezes, assim, na minha época de night, essas coisas, você passava, o cara puxava teu cabelo. Ele achava que... E eu juro, eu chegava pra minha mãe em casa e falava, mãe, por que eles fazem isso, assim? Eles acham que ele vai puxar meu cabelo e eu vou chegar e vou falar, que bom, que ótimo que você puxou meu cabelo. Eu queria mesmo ficar com você, alguma coisa desse tipo. Mas na mentalidade masculina existe essa, eu não sei, essa agressividade, esse domínio em cima da mulher que eles acham. E isso, na minha geração, imagina 2 atrás, 3 atrás, enfim. Tratar a mulher como uma mercadoria, né? Que pode pegar, pode... Como se estivesse comprando no mercado ali. Exatamente. Né? E essa mulher que é uma mercadoria, ela não tem vontade. Ela é uma mercadoria. Inclusive para o ato sexual. Ela não tem vontade. E aí, hoje em dia, outro dia eu estava em Benfica, que é um presídio aqui que fica para custódia, antes da audiência de custódia, é ali, é Benfica. E, nossa, é horrível, assim, tipo, o cheiro já é ruim. E é um lugar de passagem, né? Não é Bangu, né? Enfim. E aí, estava precisando falar com um cliente meu, e o agente estava falando, hoje em dia você não sabe nem como chegar em mulher, você não pode falar nada para mulher que elas já te prendem, olha isso. Aí ele falou assim, tem um caso aqui do não sei quem, né, que eu não vou citar nomes, e que ele achava que eu não conhecia, que ele não fez nada e tá aí preso, tem profissão, não sei o que, e tá preso. Só que, por coincidência, era um cliente de um amigo meu. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. Eu sabia o apelido dele lá dentro, né? E era um homem branco,
com profissão, era dentista, rico, de um condomínio riquíssimo aqui no Rio de Janeiro, que meteu a porrada na mulher. Arrebentou ela. E o cara achava que, olha, que absurdo, essa mulher colocou... Olha, hoje em dia eu não posso nem cantar uma mulher na rua, sabe? Por isso que eu falo, o sistema penal, ele acha que ele está passando uma mensagem, ele não está passando essa mensagem. Ele está passando muitas vezes a mensagem de que olha como as mulheres se aproveitam dos direitos, porque ele não mudou a base, ele não mexeu nisso, ele não mudou a educação, ele não mudou as novelas, os filmes, nada disso. Os homens continuam tendo a mesma mensagem, que a mulher é subordinada a eles, que ela é inferior. E só quando a gente conseguir mudar isso que a gente vai conseguir ter algum efeito. E aí, a gente já pensando, né, nessas questões todas, né, a primeira questão é o que fazer e qual é o papel do Estado nisso? Pois é. O Nilo, ele fala uma coisa, só da gente estar apontando os erros, a gente já está fazendo uma grande coisa, não vamos pensar que a gente tem que dar conta de tudo. Mas beleza, pensando numa solução para os casos de violência doméstica, que é esse caso complexo, com uma relação de afeto e um laço eterno e tudo mais, eu penso, e não somente eu, quem sou eu na fila do pão, mas Vera Andrade, Marília Montenegro e tudo mais, tem uma série de pessoas que pensa na justiça restaurativa para esse começo de conflito. Por quê? São pessoas que se conhecem, pessoas que muitas vezes que existe um diálogo, mas às vezes não há, né, uma escuta adequada. Então que há muita possibilidade da gente sentar, conversar e conseguir resolver. Muitas vezes esse homem precisa de um outro homem, por exemplo, né, um mediador, alguma coisa desse tipo, que fale, o que você está fazendo é errado, você não pode fazer isso. Parece meio banal, meio, né? Mas é verdade. Até você falando disso, e eu lembrei, recentemente participei de uma reunião aqui do Conselho da Comunidade Curitiba, e tem aqueles programas, né, que são previstos na própria Lei Maria da Penha, né, do homem fazer o tratamento ali. Sim, equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar, e o Conselho da Comunidade, ele acaba, aqui do Curitiba, ele tem uma parceria, né, que acaba promovendo, né, esse tipo de tratamento. Pô, eu achei isso muito legal, o depoimento dos homens falando assim, olha, quando eu cheguei aqui, achei tudo uma bobagem e tal, enfim, achei uma idiotice, uma perda de tempo, mas, pô, depois vendo, nossa, olha como eu errava e tal, enfim, em resumo, era um padrão, assim, deles entrarem de uma forma e sair de outra, assim, Sim. sabe? Sim, eu acho super válido. E aí, eu quero deixar uma coisa muito clara. Conflitos em sociedade sempre existirão. A gente tem conflito em família. A gente tem conflito com quem a gente mais ama. Conflito em sociedade sempre existirá. Sempre. Mas eu acho, sim, que a equipe multidisciplinar, a possibilidade de se ouvir, de entender que o que você fez me magoou, me machucou, me violentou, e eu fiz por tais e tais razões e me desculpa ou não me desculpa. E aí a justiça restaurativa ela tem como base a voluntariedade, né? Pode ser um caminho trabalhoso, Vai ser amanhã que a gente vai conseguir colher. Pode ser que muitos não aceitem, não mudem. Pode ser. Mas o que a gente está fazendo também não está dando certo, e a gente está fazendo isso, gastando muito mais, promovendo muito mais sofrimento, um verdadeiro genocídio, a depender da perspectiva, sabe? De uma forma seletiva, que não é para todos, que traz uma ideia de impunidade que é muito, muito mais impulsionadora porque o crime, na verdade, o que o sistema penal fala ele vai pensar na quantidade de pena e não vai cometer, mas que na verdade o agressor ou qualquer outra coisa, quando para e pensa mas eles não vão me pegar, eu vou fazer de um jeito que eu não vou ser pego, sabe? E aí, quando eu não sei como é que é aí, mas aqui onde eu trabalhava, por exemplo, no fórum onde eu trabalhava, o orçamento, a atenção do Estado para essa equipe multidisciplinar, a estrutura que era dada era ridícula.
Não tinha, se eu não me engano, eram 4 funcionárias, entre estagiário, funcionário efetivo, servidor, não sei o que, eram 4, para atender tanto a vítima como o suposto agressor, em atendimentos que não era só, conversou uma vez, mas tem que ser recorrente, não sei o que, sabe? Era acho que o grupo, se eu não me engano, era uma vez por mês. Não era algo que era dado atenção, sabe? Investimento, condições de trabalho, condições de atender a demanda. A própria defensoria que a vítima tem direito, né, a ter uma assistência da defensoria, o trabalho da defensoria é hercúleo, assim, sabe? A demanda é gigante. E a gente não tem condições. E muitas vezes a gente funciona como psicólogo, né? Porque essa mulher que sofre violência doméstica, ela não vem com, sofri uma agressão, ponto. Não, há 5 anos atrás ele fez isso, há 2 anos ele fez isso, ontem ele fez isso, não sei o que, não sei o que. Ela não consegue entender esse recorte que o sistema penal impõe. Ela não consegue entender. Ela quer trazer toda uma vivência para justificar o porquê que ela está abrindo mão da família dela, abrindo mão de todos os planos que a sociedade colocou como de uma mulher tem que cumprir e tal. E ela vem explicando tudo isso para a defensoria, e a gente funciona muito mais lá como um psicólogo, uma assistência psicológica do que qualquer coisa. Porque, no fim das contas, e até uma reclamação da própria defensoria, você não pode opinar pela absolvição nem pela condenação. Então, a gente escutou essa mulher por um tempão, a gente está lá auxiliando ela, mas, no fim das contas, a gente não pode nem falar, então, queria absolvição, Não pode. Enquanto pela vítima. Sabe? Então, é meio que um trabalho para nada. Para nada, porque no fim das contas, quando essa ação penal caminhar, não vai ser a defensoria que vai escolher qual vai ser o juiz e tal. Essa mulher não vai ter mais poder de decisão nenhum, né? E aí vamos falar também do absurdo dessa audiência especial para a mulher, por que ela tem que ser ouvida novamente, se ela quer ou não continuar com a representação. Não faz sentido. Porque as outras pessoas, quando sofrem outros crimes, podem tirar a representação. A mulher, não. Por quê? Porque ela é débil, ela tem alguma inferioridade? Qual é? Voltando para aquela questão da mulher relativamente capaz, né? Incapaz, exatamente. O que a gente era até ontem. Até o Estatuto da Mulher Casada, né? A gente era relativamente capaz, tal qual crianças e adolescentes e... É isso. Bem, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Quero aqui agradecer mais uma vez a nossa convidada, Patrícia, pelo esse bate-papo muito legal. E deixar também o espaço aberto, caso queira fazer alguma consideração final, passar algum recado para os nossos ouvintes, fazer alguma indicação, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer pelo espaço. Eu acho fundamental a gente conversar sobre esses assuntos que muitas vezes são delicados. Muitas pessoas não vão concordar, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas colocar holofotes muito mais do que na agressão em si, mas em todo o redor, todas as consequências que essas mulheres não têm noção, muitas vezes, quando vão procurar o sistema penal, é fundamental. Então, eu agradeço muito pelo espaço. Eu acho que qualquer leitura da Vera Andrade, eu acho que seria muito válida. Ela tem artigos, desde artigos pequenos, como livros. A Marília Montenegro também trata da Lei Maria da Penha, assim que a Lei Maria da Penha saiu. Então, ela faz aquele contraponto com a Lei 9.099, que foi tão criticada, e ela vai falar, não, pela primeira vez a mulher teve um espaço para ser ouvida por alguma autoridade, porque antes ela não tinha. E aí a conciliação permitia que ela falasse assim, poxa, eu gosto dele, mas quando ele bebe, se ele tivesse um emprego, e aí procurar outras soluções que se aproximam um pouco da justiça restaurativa, de ouvir essa vítima. Porque o que me incomoda e o que é o foco do meu próximo estudo é ouvir essa vítima. O que essas mulheres querem? Porque eu já vi que muitas vezes não é a punição pela punição. Não é. O que elas querem? O que elas esperam? E aí isso é um passo para o doutorado, enfim. Mas eu acho que eu deixaria de recomendação isso. A Vera Andrade, que trata sobre o assunto, e a Marília Montenegro também. E, assim, me coloco à disposição para
tratar também em outras oportunidades. E eu tenho um Instagram que eu vou voltar a nutrir com vídeos curtinhos para explicar um pouco esse ponto de vista, porque essa reta de dissertação, mestrado é muito rápido. Quando você vai ver, já está acabando e você está super enrolado. E agora eu pretendo voltar a... E aí o meu Instagram é @advogadapatriciagóes, que aí eu vou voltar a colocar esses vídeos e estou aberta para discussões e tudo mais, que eu quero... E, novamente, eu sou super contra a violência doméstica, a violência contra a mulher. Pelo contrário, eu quero que elas se empoderem, eu quero que elas busquem, lutem por políticas públicas, que elas pensem na hora do voto, que elas cobrem aos políticos, elas cobrem representação política, que elas tragam demandas por dignidade, que são muito maiores do que um simples depois punir o cara que já me agrediu, que já me matou, que já me violentou de todas as formas. Eu quero que elas tenham igualdade de salário, enfim, é isso que eu quero, e eu quero que elas lutem por isso. E quando a gente se limita à resposta penal, que é uma resposta muito, muito confortável para o Estado, porque é só dar uma canetada e pronto, já dei a resposta. Quando ela se limita a isso, ela não busca outras soluções reais. E da mesma forma a academia. Eu fico pensando no sistema penal e não penso, por exemplo, na justiça restaurativa que podia ser empregada. Então, acho que é isso. Desculpa se me alonguei muito. E muito obrigada. Eu que agradeço especial você ouvinte que nos acompanhou até esse momento. E se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos. Valeu!